Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando agora a nossa live Comunicando com Propósito. E essa é a segunda aula da série Lições de Israel. Gente, vivi dias incríveis na Terra Santa. E eu voltei de lá com muitas histórias para contar para vocês. Essa é a segunda aula e eu vou falar sobre o lugar mais especial em que eu estive nessa viagem. É a segunda que eu faço, né? A segunda que eu fiz para Israel. Primeira em 2018 e a segunda na semana passada. E esse lugar, ele me impactou e ele me fez refletir sobre a importância do conhecimento. A aula de hoje é sobre isso. Prepara o seu papel e caneta que está só começando. Essa aula de hoje chama-se Depende de Você. Eu vou preparar aqui o meu chazinho. Deixei para preparar ao vivo para vocês verem o que eu trouxe lá de Israel, esse chá, gente. Esse aqui é um limãozinho. Você coloca aqui e bota na água quente e o chá fica pronto. Olha que legal. São uns cubinhos de gelo, eu botei muito. São uns cubinhos de gelo, são uns cubinhos de limão. E bota aqui, esse aqui é o meu infusor. Daqui a pouco está pronto o chá. Na aula de ontem, eu falei sobre 4 discípulos de Jesus. Por quê? Porque eu pensei sobre esses 4 e sobre os restantes também, quando eu estava na Galileia, que foi a região onde Jesus convidou a maior parte de seus discípulos. E eu fiquei ali pensando sobre o que os discípulos tinham feito depois da morte de Jesus, ou então durante o ministério de Jesus. E aí fiz aquela comparação com 3 deles e Judas, tá? O vídeo de ontem, a live de ontem, vai pro ar hoje no meu canal no YouTube. Hoje eu quero falar com vocês sobre o lugar mais especial que eu fui nessa viagem. Quando eu fui em 2018, o lugar mais incrível, mais impactante para mim foi o Rio Jordão. O Rio Jordão é onde Jesus foi batizado e onde as pessoas se batizam hoje. Ó, tem gente aqui de Aperibé, no estado do Rio, um abraço, que Deus abençoe. Gente de São Paulo, do Ceará, que legal, um abraço para todo mundo. Angra dos Reis, legal. Por que o Rio Jordão foi muito importante na minha primeira viagem? Porque eu fiquei impactado com a quantidade de pessoas de todo mundo. Você olhava e falava, caramba, tinha um pessoal da Nigéria, tinha um pessoal da Coreia do Sul, tinha um pessoal da Suécia, e você olha aquelas pessoas muito diferentes umas das outras, e todas estavam lá por causa de Jesus. E aquilo me emocionou. Quando eu voltei agora, eu também fiquei emocionado. O Rio Jordão me emociona, assim como o Jardim da Tumba. Só que nessa viagem, eu fui num lugar que eu não conhecia, que eu não tinha ido ainda. Quando eu comecei a preparar essa aula, essa é uma aula sobre conhecimento, sobre a importância do conhecimento, tá? Mas quando eu comecei a preparar essa aula, uma coisa muito forte veio no meu coração, que fala sobre expectativa. Se a gente deve gerar expectativa ou não deve gerar expectativa. A gente está vivendo numa época em que as pessoas, elas estão ensinando os outros a não criarem expectativas. Tem até umas piadas, fala assim, não crie expectativas, crie gado, que se tudo der errado você faz o churrasco. Crie porcos, se tudo der errado você vai ter bacon. E as pessoas estão vivendo sem criar expectativas. Na viagem que eu fiz agora, a maior parte das pessoas com quem eu conversei com muita gente, a maior parte me disse uma mesma frase: eu vim para cá sem expectativa nenhuma. Eu entendo que não vejo nada de errado, ok? Cada um conduz a sua vida da forma que quiser, ok? Mas eu entendo que isso é uma forma de proteger o coração, proteger as emoções das frustrações. Mas eu estou muito incomodado com isso e quis trazer esse assunto para vocês aqui, porque não há mal nenhum, não há erro nenhum
em gerar expectativa. E eu vou te contar isso. Olha só, quando a gente estava indo para Israel, a gente recebeu o roteiro. E um dos lugares que a gente visitaria é Tabgha, um lugarzinho às margens do Mar da Galileia, onde aconteceu a multiplicação dos peixes e onde Jesus, depois de ter ressuscitado, se encontrou com Pedro. E eu quero que você saiba que eu saí do Brasil com um texto pronto, com um roteiro pronto para gravar em Tabgha. Eu saí daqui com o roteiro pronto. Eu falei, quando eu estiver nesse lugar, que é o lugar onde Jesus encontrou com Pedro e falou, Pedro, tu me amas? E Pedro disse sim. Pedro, tu me amas? E Pedro falou, sim. E Jesus pela terceira vez falou, Pedro, tu me amas? E Pedro falou, sim. Por quê? Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Jesus reencontra com ele e pergunta 3 vezes se ele amava Jesus. E ele fala sim. Ele nega 3 vezes. E por 3 vezes ele fala que ama Jesus. E Jesus diz para ele, então, cuida das minhas ovelhas. Eu tinha preparado um texto sobre isso. Eu tinha muita expectativa de estar nesse lugar. Acontece que a gente, quando chegou lá para visitar, o lugar estava fechado. E nós tivemos que ir para um outro lugar, em Cafarnaum. E depois não deu tempo de voltar lá. Então eu tinha expectativa de estar num lugar, Tabgha, para gravar um vídeo, para te contar essa história de Pedro, que Jesus, sabendo que Pedro negou ele, ainda assim Jesus foi lá e perguntou, Pedro, tu me amas? E sabe por que Jesus fez isso? Porque Jesus é aquele que sempre volta. Jesus não abandona os seus. E ele foi lá e falou, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Eu queria ter gravado esse vídeo em Tabgha, mas não aconteceu. Aí eu te pergunto, fiquei decepcionado, frustrado? Um pouco. Só que eu prefiro enfrentar a frustração do que viver sem expectativa. Eu fui para Israel com uma expectativa. E quem confia em Deus, olha só, quem confia em Deus vai se frustrar só um segundinho, assim, rápido. Ah, que pena, não deu. Porque quem confia em Deus, quem acredita em Deus, tem sempre a convicção de que o melhor está por vir, de que Ele sabe de todas as coisas e de que Ele está cuidando de tudo. E acontece que eu acabei conhecendo um lugar que eu não imaginava conhecer. Eu não planejava estar lá. E é o lugar onde eu tive a minha melhor experiência nessa viagem. Quando a gente, acho que foi na quinta-feira ou na sexta-feira, nós fomos ao Monte Sião. E eu sei o que é o Monte Sião. Na viagem, antes da viagem, eu já sabia o que era o Monte Sião. Eu não sabia o que tinha lá. Eu vou contar para vocês um pouquinho do Monte Sião. O Monte Sião é um monte, ele fica... A cidade de Jerusalém, que existia na época de Jesus, ela é cercada por muralhas. E hoje ela é conhecida como a Cidade Velha de Jerusalém. Porque a partir de 1800 e alguma coisa, Jerusalém começou a se expandir além dos muros e virou uma grande cidade, inclusive moderna. Tem um VLTzinho, que é aquele veículo leve sob trilhos, um trenzinho elétrico, que é incrível. E do lado das muralhas tem o Monte Sião. E na época de Davi, o maior rei de Israel, o Monte Sião ele era ocupado pelos jebuseus. E Davi vai lá e faz uma guerra, toma o Monte Sião e faz daquele monte a sua morada. Ele aproveita aquela fortaleza tudo lá para passar a viver lá. E ele chama aquele lá de Cidade de Davi. E eu que sou apaixonado pela história de Davi, só por isso já gostaria de conhecer o Monte Sião. Local que eu não tinha ido
na primeira vez que eu visitei Israel, tá bom? E por que a gente foi nesse local? Porque a gente tinha outro, aí não ia dar tempo, vamos no Monte Sião. Eu falei, legal. Então, eu não criei expectativa. Mas eu carregava comigo conhecimento. Esse é o assunto da aula de hoje. Você que é comunicador, você que é comunicadora, tem que buscar conhecimento todos os dias. Porque quanto maior o seu nível de conhecimento, mais você vai aproveitar as experiências. Mais você vai aproveitar as oportunidades. Eu tenho certeza que você já passou por alguma coisa na vida que tinha uma oportunidade, uma chance, mas você não sabia o que fazer, ficou calado, perdeu a chance. Por quê? Falta de conhecimento. Agora a gente não pode mais passar por isso, a gente tem que buscar conhecimento todos os dias para aproveitar todas as oportunidades que nós temos, tá? Então, Monte Sião é o monte que Davi toma, conquista dos jebuseus. Em Apocalipse, que é um livro que João escreve, e é um momento que ele tem uma revelação sobre o futuro, sobre a chegada de Jesus, e ele diz assim, Apocalipse 14:1, tem gente que tem até medo de ler Apocalipse, né? Porque é sobre o fim dos tempos. Mas enfim, é um livro maravilhoso. João escreve assim, ó, olhei e eis que o Cordeiro, que é Jesus, estava de pé sobre o Monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Ou seja, João tem uma revelação sobre a volta de Jesus e ele o vê sobre o Monte Sião, aquele monte que eu estava entrando. E tem um terceiro trecho da Bíblia que eu quero te compartilhar com você, que está em Salmos. Salmos 125:1 diz assim, esse é famosíssimo, tá? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ou seja, um monte forte, é uma fortaleza. Ninguém vai lá, a não ser Davi, e conquista aquele lugar. Então eu sabia que o Monte Sião era especial. O Monte Sião ele é também visto como um sinônimo de todo Israel. É incrível, é muito forte o significado de Sião para o povo judeu e para Israel. E eu fui lá e entrei naquele monte. E eu estava do lado daquelas pessoas que falaram para mim, vim para cá sem expectativa nenhuma. O que vier, tá bom. Eu também entrei no Monte Sião sem expectativa no sentido de que eu não me preparei para visitar o local que eu ia. Porque quando eu vou visitar um lugar novo, eu estudo sobre ele, eu falo, o que tem aqui? O que aconteceu? Que história eu posso contar? Porque eu, espero que você também, eu sou um produtor de conteúdo. Então, o que eu faço? Eu produzo conteúdo. Onde eu vou, o que eu faço? Eu produzo conteúdo. Quando eu sonho com o quê? Com produção de conteúdo. Quando eu acordo, o que eu faço? Penso no meu conteúdo, entende? Então, se eu visito um lugar, eu estou sempre pensando em que conteúdo eu vou produzir lá. Como eu não sabia que eu iria para o Monte Sião, eu não me preparei para gravar nada lá. Acabei gravando, tá nos meus stories, né? Nos destaques. Tomar meu chá. As pessoas que estavam comigo, algumas delas, tinham ido para a viagem sem expectativa nenhuma. Aí eu te pergunto, estávamos nós em igual condição quando entramos no Monte Sião? Eu não tinha expectativa de conhecer, porque eu não sabia que a gente ia, surgiu na hora. As pessoas foram para Israel sem expectativa, algumas delas. A gente estava na mesma? Não. Não estávamos na mesma. Sabe por quê? Porque eu e alguns outros sabíamos o que era o Monte Sião e entendemos o que o guia nos contou. Eu vou te explicar do que eu estou falando. Quando a gente entrou no Monte Sião, eles levaram para a gente, eles nos levaram para uma igreja. E eu botei a foto dessa igreja, eu botei nos meus stories. É o último que eu botei, um pouco antes de entrar na live. Naquele lugar, naquele ambiente, né, não é exatamente aquela parede, que aquela parede foi construída depois, aquele chão foi construído depois.
mas naquele lugar, naquela região, 2000 anos atrás, era o cenáculo, um lugar onde as pessoas comiam, bebiam, se encontravam, conversavam. É como se fosse um restaurante dos dias de hoje. E naquele lugar aconteceu a última ceia. A última ceia é uma informação que todo mundo consegue absorver. Ah, a última ceia, tem um quadro famoso, Jesus, os discípulos. As pessoas sabem. Só que na sequência, o guia veio com uma informação. E foi aqui também, 40 dias depois da morte de Jesus, de ressurreição, que aconteceu o Pentecostes. Eu sei o que é o Pentecostes. Uma boa parte das pessoas que estavam do meu lado também sabem. Só que uma outra metade não tinha ideia do que era o Pentecostes. Então, olha só, qual é a diferença? Por que eu te falei que eu não estava em igual condição? Porque o conhecimento que eu tinha e algumas pessoas também tinham, nos fizeram adorar aquela informação, fizeram com que nossos olhos brilhassem quando o guia falou, aqui aconteceu o Pentecostes. Tinha gente do meu lado que falou, o que é Pentecostes? O que ele está falando? O Pentecostes é quando o Espírito Santo de Deus desce e passa a habitar com o povo daquela época. É quando as pessoas começam a ser batizadas em línguas e falar em línguas estranhas, que é uma forma de você deixar o Espírito falar por você. E isso é uma ferramenta poderosa que Deus nos deu. Então eu sabia o que era o Pentecostes. Algumas pessoas sabiam o que era o Pentecostes. E descobri, isso eu não sabia, que o Pentecostes tinha acontecido no mesmo lugar da última ceia. Eu não sabia disso. Eu fiquei impressionado. Eu falei, meu Deus, esse lugar é muito especial. Que lugar é esse? Aí, por fim, o guia ainda vira, gente. O guia ainda vira e fala assim, e aqui no subsolo, eu falei, ai meu Deus, o que tem no subsolo? Aqui no subsolo está o túmulo do rei Davi. Aí eu falei, que é isso? Eu falei, que é isso? E alguém do meu lado, quem é o rei Davi? O que é o rei Davi? Entende a diferença? Por mais que eu não tivesse criado expectativa porque eu não sabia que eu ia lá, o conhecimento que eu e outras pessoas temos nos fez aproveitar melhor aquela experiência. A surpresa, todas as pessoas ficaram surpreendidas. Ah, que legal! Ah, o rei Davi é esse! Ah, o Pentecoste é isso! E esse momento de conhecimento e surpresa é ótimo, porque isso desperta uma nova caminhada. Só que quem já tinha o conhecimento do que era aquilo lá, arrepiou. Arrepiou. Falei, meu Deus. Você sente que tem algo especial naquele lugar. Por quê que está ali a tumba do maior rei de Israel? O lugar onde foi a última ceia, que a última ceia, gente, é o seguinte, Jesus sabia que ia morrer. Ele sabia que seria traído por um dos seus. Ele sabia que ia para a cruz sofrer. E ainda assim ele reúne os seus amigos para celebrar, para confraternizar. E cria ali o ritual da ceia. Quando a gente bebe um cálice de suco de uva ou vinho e um pedaço de pão, a gente está representando o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, e a gente coloca dentro da gente. E Jesus, ele deixou essa ordenança. Façam isso todas as vezes que vocês comerem e beberem em memória de mim. Então, ele cria uma celebração. Tem muita gente que lembra de Jesus por causa da dor, do sofrimento. Ok, é uma decisão sua. Eu lembro da alegria. Porque o ritual que ele criou antes de morrer foi um ritual de alegria. E tudo aconteceu naquele lugar onde eu estava. E depois veio o Pentecoste. Ali eu falei, meu Deus, que lugar é esse? É emocionante. Então, entende a diferença de, se você tem conhecimento, você aproveita mais as oportunidades. E eu quero falar sobre a questão das expectativas, que eu abri a live, eu estou quase terminando a live aqui, gente. Sobre expectativa, tem gente que não quer criar expectativa para nada. Tem gente que já sofreu num relacionamento e fala, eu nunca mais vou amar ninguém, o que vier tá bom. Tem gente que se decepcionou com a vida profissional e fala, qualquer emprego que aparecer eu pego. Porque ela já
tentou tanto, acreditou tanto e quebrou a cara que ela já não quer mais criar expectativas para não machucar o coração. Eu respeito, eu entendo, mas eu quero te falar o seguinte, o problema não está na expectativa. O problema está em quem você coloca a expectativa. Em que? Onde? Você não pode esperar que uma criança vá fazer um trabalho de adulto, mas muitos de nós esperamos. Criar expectativa é bom, porque quando você cumpre essa expectativa, você tem uma sensação de falar, caramba, era tudo o que eu imaginava, ou então é muito mais do que eu imaginava. O problema não está em ter expectativa. Você pode falar, eu não vou criar porque eu queria... Não, é muito pouco para você, é muito pouco. Você tem que se encher de conhecimento e colocar a expectativa nos lugares certos, nas pessoas certas. O problema está na frustração, e a frustração é quando a gente espera algo de quem não pode nos dar. Isso é um problema seu, meu. É só você não colocar expectativa em quem não pode corresponder. Entende? Pegou isso? Então, caminhando aqui, como eu falei, as pessoas que estavam lá e que não tinham conhecimento bíblico, ok, tudo bem, não tem problema. Foram lá e começaram a aprender e abriram novos caminhos, tá? Aqui não é uma coisa do certo contra o errado, não é isso. Eu só estou te encorajando a ter conhecimento porque quem tem conhecimento aproveita mais o caminho. Enquanto alguém estava aprendendo o que era o Pentecoste, quem era o rei Davi, foi aquele que matou Golias? Foi. E fez muito mais do que isso. Davi era o homem segundo o coração de Deus. 3.000 anos depois da sua morte, as pessoas ainda vão lá no túmulo dele para lembrar. Porque ele é o homem segundo o coração de Deus. E é isso que eu quero deixar contigo também. Quem anda segundo o coração de Deus nunca será esquecido, nunca será esquecida. Então, enquanto tinham pessoas descobrindo isso, outras estavam maravilhadas de estar num lugar incrível. Caramba! Porque elas sabiam aquilo, o significado que tudo aquilo tinha. Entende? Busque conhecimento todos os dias. Conhecimento te transforma e te faz aproveitar melhor as oportunidades da vida. Vocês concordam comigo? Pegaram essa? Então, olha só. Um exemplo básico também aqui. Se você pegar uma nota de $100, imagina isso. E você der uma nota de $100 na mão de uma criança. Muito provavelmente, essa criança vai rasgar o dinheiro. Ela não sabe que aquilo ali custa R$550. Ela não sabe o que é dinheiro. Ela só quer brincar e ela rasga a nota. Sabe por quê? Porque ela não tem conhecimento. Se a gente não tem conhecimento sobre as coisas, a gente não aproveita o que poderia. Por isso que eu estou te incentivando. Busque conhecimento todos os dias, para que isso possa impactar a sua mensagem, para que você possa alcançar mais pessoas. Todos os dias eu estudo comunicação, marketing digital, todos os dias. Sabe por quê? Porque eu quero alcançar mais pessoas, porque eu quero melhorar a forma como eu entrego a minha mensagem. Porque eu quero aproveitar as oportunidades que surgem na minha frente. Sem conhecimento, eu vou ser um mero espectador. Pode até que eu fique arrepiado. Que legal. Que surpresa. Mas eu quero ser mais do que isso. Você precisa ser mais do que isso. Você precisa encarar a oportunidade da melhor forma possível. E você só consegue isso se você tiver conhecimento, se você entender do que se trata aquilo que está acontecendo e passando diante dos seus olhos. Então, vou deixar aqui 3 motivos para você buscar mais conhecimento. Tá com papel e caneta aí? 3 motivos para você buscar mais conhecimento. O conhecimento, ele dá mais sentido às coisas. As coisas fazem mais sentido. É mais compreensível. 2. Conhecimento te faz olhar o mundo de forma diferente. Para muitas pessoas, o cenáculo, a igreja onde foi o cenáculo, era só uma igreja bonita.
e elas tiveram uma experiência bacana. Mas para outras, aquele lugar era mágico. É mais do que mágico, né? Mágica não existe. É divino, fortemente espiritual. Aquele lugar é especial. Por quê? Porque o conhecimento te faz olhar as coisas de forma diferente. Uma nota de $100 para uma criança é só um brinquedo. Para você, é uma troca por uma roupa, por um mega jantar. Não é? Conhecimento faz você ver as coisas de forma diferente. E o terceiro ponto é que o conhecimento te faz reconhecer o que realmente tem valor. O conhecimento te faz reconhecer o que realmente tem valor. Tem um golpe antigo que chama ouro de tolo. Chegava uma pessoa para outra e falava assim, olha, eu garimpei essa pedra aqui de ouro e ela vale muito, mas eu estou precisando agora de R$100 só. Você não quer comprar essa pedra de ouro por R$100? Aí a pessoa olha e fala, caramba, essa pedra de ouro deve valer uns R$10.000. Ele só está querendo 100. Toma! Só que na verdade aquela pedra de ouro não é ouro, era só banhado de alguma coisa. Mas por que o cara caiu nessa? Porque ele não tinha conhecimento sobre o que é ouro. Pegou essa. Então o conhecimento, ele te faz reconhecer o que tem valor. Então você olha para uma coisa e fala, isso não tem valor, vai embora. Isso aqui tem. Eu vou ficar nesse lugar, eu vou acompanhar essa pessoa, eu vou ler esse livro, porque isso tem valor. E você só consegue discernir isso se você tem conhecimento. Se você está estudando, se você está lendo livro, se você está vendo filme, se você está conversando com pessoas que sabem mais do que você, se você está seguindo os exemplos das pessoas corretas. Conhecimento é isso. Te ajuda a discernir. Então eu vou repetir aqui os 3 pontos. Ó. Dá mais sentido às coisas, te faz olhar o mundo de forma diferente e te faz reconhecer o que realmente tem valor. Por isso você tem que buscar conhecimento. Não perca seu tempo, não se distraia, tá? E olha só, trazendo para o nosso universo, com conhecimento, quando você tem conhecimento sobre o gosto das pessoas, as tendências da comunicação, as inovações do marketing digital. Quando você tem conhecimento sobre isso, você consegue escolher melhor qual é o seu assunto, como você vai entregar para a sua audiência, como você vai fazer a sua audiência ter uma experiência melhor. Entende? Você como comunicador, como influenciador, você precisa criar um ambiente para que a sua audiência, o seu público tenha uma experiência melhor. E isso é o conhecimento que te dá. E eu quero te falar uma coisa importantíssima. Conhecimento é melhor do que dinheiro. Daniel, mas por quê? Se eu chegar lá no restaurante e falar, olha só, eu tenho um conhecimento aqui, você pode me servir um jantar em troca desse conhecimento? Pode ser que não funcione. Pode ser que não funcione, mas olha só, dinheiro você pode perder. Conhecimento ninguém te rouba. Uma vez que você adquire conhecimento, você usa esse conhecimento para avançar, para conquistar dinheiro, fama, poder, para transformar vidas. Dinheiro podem roubar de você, conhecimento não. Por isso eu digo, conhecimento vale mais do que dinheiro, tá? Então, gente, essa é a nossa segunda aula da série Lições de Israel. Meu coração estava queimando desde que eu entrei lá no cenáculo. Eu fiquei impressionado. Nos meus destaques, eu tenho lá o destaque Israel e tem imagens do cenáculo. Se você ficar curioso, pode ir lá para você assistir. Eu quero que você guarde uma frase e passe a levar ela todos os dias na sua vida. Quem busca conhecimento encontra o caminho. Quem busca conhecimento encontra o caminho perfeito da sua mensagem, o melhor caminho para você alcançar as pessoas, o caminho para você tocar o coração de quem precisa, o caminho para você fazer a diferença, o caminho para você sair do lugar onde você está e vencer. Quem busca conhecimento encontra o caminho. Eu vou subir um banner com essa frase agora. Assim que acabar aqui a aula, eu vou subir. E essa aula amanhã vai estar no YouTube. Tá bom, gente? Eu já tomei muito tempo de vocês. A Andressa perguntou, vai ficar gravado amanhã no YouTube, tá bom? Hoje vai entrar a aula de ontem. E
Eu incentivo muito a vocês a alimentarem expectativas por coisas boas. Lembre-se, não tem problema em ter expectativa. O problema é colocar sua expectativa em quem não pode te responder, em quem não pode te ajudar. Em junho, a gente vai novamente para Israel. Vamos fazer um novo grupo, uma nova caravana e visitar mais uma vez a Terra Santa. Coloca no seu coração uma expectativa de estar com a gente. Quem sabe essa não vai ser a melhor viagem da sua vida. Muito obrigado você que ficou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Eu espero de todo o coração que essa aula tenha te ajudado a entender melhor o que você precisa fazer para melhorar a sua mensagem e alcançar mais pessoas. Eu acredito muito que você é um agente transformador de vidas. E eu quero te incentivar a buscar conhecimento e a melhorar cada dia. Quero te pedir algumas coisas para você curtir o vídeo. Quando você faz isso, o YouTube ele entrega para mais pessoas. E esse vídeo passa a ser assistido e começa a fazer diferença na vida de mais pessoas. Deixa um comentário. O que você achou? Você gostou? Qual assunto você quer me sugerir? Tem alguma coisa sobre Israel que você gostaria de saber? Pergunta aqui. Talvez eu possa te ajudar, talvez eu possa responder. E se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é essa. O botão inscrever-se está aqui embaixo, clica nele e faça parte dessa grande sala de aula virtual, onde a gente fala de comunicação e de propósito. Desejo a você saúde e paz.